Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Deputado, nesse balanço que a gente pode fazer de 2020, da sua gestão que está se encerrando, o senhor conseguiu fazer tudo o que precisava ser feito ou tudo o que gostaria de fazer? Como é que ficou a pauta da Assembleia nesse período? Olha, Sérgio Stock, nós acabamos fazendo tudo o que foi possível, que esteve ao nosso alcance, claro que de uma forma diferente. Eu sempre fui também, a minha característica, a minha história sempre foi de estar muito presente com as comunidades, conversando com a sociedade, com as pessoas, e sempre é muito bom você conhecer os lugares, estar frente a frente, o que não foi possível praticamente, em todo o período. Mas nós fizemos isso de forma virtual, então não nos omitimos da nossa responsabilidade, como eu disse, levamos adiante o tema da competitividade, que foi a nossa principal bandeira de luta do centro dos debates em 2020, porque e o tema escolhido não foi por acaso, foi por entender que a competitividade ou as condições de competitividade de um Estado são determinantes para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul, para investimentos, para a geração de emprego, renda, para que a economia possa crescer. E a competitividade ela é ampla, são vários aspectos que precisam ser considerados e avaliados e trabalhados para que o Estado seja competitivo. Muitas vezes, quando se fala em competitividade, você já puxa o foco para a questão tributária, que é um dos pilares muito importantes. Mas não é somente a tributação, é ter uma condição de infraestrutura, de estradas, de rodovias, de ferrovias adequadas, em condições para o escoamento da produção, é ter uma educação de qualidade, é ter uma segurança adequada para a população gaúcha, inovação, capital humano. Quer dizer, a competitividade é uma avaliação de vários fatores. E de nada adianta, muitas vezes, você estar em primeiro em alguns aspectos e em último em outros. Quer dizer, você tem que ter uma harmonia entre os quesitos avaliados pela competitividade. E, para isso, o Estado precisa ter condições de fazer investimentos, de entregar à sociedade, de devolver exatamente investimentos nessas áreas que são fundamentais. Temos um desafio grande aí também para nos tornarmos mais competitivos, de readequar o tamanho da máquina pública, avançar nas concessões que estão andando, algumas já aconteceram, outras estão sendo trabalhadas e estão a caminho, privatizações, tudo isso faz parte de um grande trabalho que precisa ser feito para que o Estado seja mais e melhor competitivo. Então a gente trabalhou muito isso, inclusive em sintonia com o governo do Estado, porque a Assembleia do Rio Grande do Sul também foi a pioneira no Brasil a chamar esse tema da competitividade para o centro do debate. O CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que nos ancora com esses dados e informações. O LID aqui do Rio Grande do Sul participou muito desse trabalho também, o Eduardo Fernandes, o Transforma RS, e as federações, Fiergs, Fecomércio, Federasul, enfim, as entidades do agro também, todos participaram. Hoje o Rio Grande do Sul, ele amarga a 8ª posição no ranking nacional, nós já estivemos entre os primeiros no passado, e em alguns quesitos nós estamos numa situação muito desanimadora, ou até que nos deixa constrangidos. Por exemplo, na infraestrutura, o Rio Grande do Sul é o 19º colocado no ranking dos 27 estados, e que também há décadas atrás nós estávamos entre as primeiras colocações. Então nós temos uma tarefa muito grande para melhorar as condições competitivas, e esse foi o centro do debate. E também, claro, que nós fizemos uma grande interlocução em função da pandemia. A sociedade gaúcha nos acionou, foram mais de 30 setores, Sérgio Stock, que nós ouvimos durante a pandemia, fazendo essa interlocução com o governo do Estado, mostrando, claro, que os cuidados com a saúde, a estrutura de atendimento às pessoas para salvar vidas era e é importante, assim como também preservar empresas, preservar os empreendedores, para que os empregos sejam mantidos, também é fundamental para salvar vidas. Então, nós fizemos um debate e uma interlocução respeitosa, equilibrada, e o diálogo foi a nossa marca também muito forte aqui durante todo esse período de 2020, nesse enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Bom, nós temos uma situação de curto prazo agora, que é resolver a questão das pessoas que estão muito afetadas pela pandemia, desempregados, a população mais pobre. No ano passado teve o auxílio emergencial, teve a ajuda do governo federal aos estados e municípios e houve um equilíbrio de certa forma. Isso ainda não está bem claro para este ano o que deverá acontecer. Quais os caminhos que o senhor acha que o governo e a Assembleia, enfim, a estrutura de Estado toda deverá tomar para que atenda a essa população mais necessitada? Olha, o caminho é buscar uma forma de um retorno do trabalho, das atividades que ainda não estão conseguindo voltar ao seu trabalho normal, né? Esperamos que, com a chegada da vacina, e que ela tenha a maior celeridade possível, traga uma estabilidade e as pessoas querem voltar a trabalhar, né? Porque o governo fez uma ação importantíssima, o governo federal, destinando recursos às pessoas diretamente, e foi uma ajuda, eu diria assim, que teve um papel relevantíssimo na manutenção da alimentação, da sobrevivência de milhares ou de milhões de brasileiros. Então, uma ação fundamental e implementada pelo governo federal, assim como as ajudas que foram encaminhadas aos estados e aos municípios, também foi importantíssimo, ajuda financeira por parte do governo federal. Agora, claro que você não tem como sustentar por um longo período, né? Não há como manter essa estrutura. E por isso que o retorno das atividades é fundamental. Cumprir protocolos, né? E esperamos, como eu disse, que a vacina chegue logo e a imunização aconteça, mas mesmo assim os protocolos são fundamentais. Você estabelece regras e deixa as pessoas voltar a trabalhar. Tem setores que não conseguiram ainda voltar, por exemplo, o setor de eventos, de entretenimento, da cultura, da música. Essas pessoas estão praticamente, se dizimou muitas atividades, muitos setores e segmentos da sociedade. E quando você não permite o funcionamento de algumas atividades, se cria um mercado clandestino, né? Aquela velha história, você tranca o curso da água do rio, a água procura um caminho para cruzar. Então, se abre uma informalidade muito grande, as coisas muitas vezes, se você não permite que elas funcionem com regras, com protocolos e com cuidados, elas acabam acontecendo sem nada, sem observar esses aspectos. Então, nós temos que proporcionar esse retorno, claro, com responsabilidade de todos, delegando as responsabilidades, implementando os protocolos e deixar as pessoas trabalhar, porque o trabalho traz dignidade, porque com o trabalho você consegue sustentar a sua família, trazer dignidade àquelas pessoas que dependem de quem busca esse sustento. E que, em muitos casos, as pessoas, né, é muito triste ver empresas de décadas, de gerações, fechar as portas, as pessoas sem o seu emprego, né? Isso desestrutura famílias, traz um problema muito complicado, psicológico e mental. Então, nós temos que buscar o retorno e com responsabilidade e fazendo o enfrentamento, claro, né, com todos os cuidados para que a gente consiga aí, né, não sei se voltar ao que nós tínhamos antes ou a um novo normal que teremos a partir dessa pandemia, mas fazer com que as pessoas possam trabalhar. Isso é fundamental para buscarmos o retorno da estabilidade na nossa sociedade. Estamos conversando aqui no Rio Grande que dá certo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguidinha.